Obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco. O que é o teletrabalho? Vamos tentar definir o que é o teletrabalho. Sim, bom, o teletrabalho acaba por ser aqui o trabalho realizado à distância, em que são utilizadas tecnologias de comunicação para estabelecer essa conexão entre os clientes, entre os colegas de trabalho e fazer então esse trabalho acontecer. E que aproveita o potencial que as novas tecnologias foram abrindo ao longo dos tempos. Sim, exatamente. Portanto, acho que o teletrabalho acaba por andar aqui a par e passo com a evolução da tecnologia. Cada vez mais os meios nos permitem estar virtualmente conectados e então assim, portanto, conseguir exercer as nossas profissões. Claro que acaba sempre a haver aqui alguma variância, Claro. dependentemente nos setores. Há setores que flexibilizam mais essa situação, mas invariavelmente, quando há essa flexibilidade, as novas tecnologias, portanto, permitem ajudar e muito esse sentido de Fala um teletrabalho. pouco da sua experiência, como é que entra nesta área e como é que se adaptou? Sim, bom, então, eu entrei nesta área em 2017. Portanto, tirei uma formação de 14 semanas na Academia de Código, aqui no âmbito do projeto Terceira Tech Island. Após essas 14 semanas, fui então contratado para a Bring. Fui então para Lisboa, cerca de ano e meio, e depois então voltei aqui à Terceira. A questão do teletrabalho acabou sempre por estar um pouco presente. Claro que, também para esclarecer, este teletrabalho não necessariamente tem que ser algo constante, eterno, digamos assim. Pode ser sempre um teletrabalho parcial. Podemos ter dias em que estamos presencialmente no escritório e outros que depois então estamos a trabalhar à distância a partir das nossas casas ou a partir de outro sítio qualquer. Com o computador às costas, podemos até estar a viajar e a Exatamente, trabalhar. exatamente. Sim. Uma realidade, pode dizer-se que é uma realidade nova em Portugal. Sim, eu acredito que é uma realidade não necessariamente nova, mas que atingiu um patamar mais expressivo nos últimos tempos. Acho que cada vez mais existem pessoas a trabalhar para empresas no estrangeiro, existem pessoas a trabalhar com clientes no estrangeiro, portanto, empresas portuguesas a trabalhar para clientes no estrangeiro, como é o caso da Bring. E nós, portanto, nesse sentido, estamos sempre, nós na Bring, particularmente falando, estamos sempre aqui nesta triangulação. Trabalhamos sempre para 3 localizações ou com 3 localizações geográficas. Portanto, a Terceira, Lisboa e o país de origem do nosso cliente. E, portanto, acaba também por ser assim que este trabalho à distância acaba também por fazer sempre um pouco parte da nossa profissão. Estou à conversa com Luís Ferreira. Estamos a falar de teletrabalho. Gostávamos também de saber a vossa experiência, uma vez que no cenário desta pandemia muitos são aqueles que estão a trabalhar em casa, principalmente funcionários públicos. Gostaríamos de saber como é que está a decorrer a experiência, o que é que pensam do teletrabalho, se veio para ficar ou não. Pode participar na conversa connosco. Fala também das dificuldades que o teletrabalho coloca, por exemplo, às pessoas que pretendem ir a algumas repartições públicas e que, por contingência da pandemia, estão também, por agora, não se sabe por quanto tempo, mas por agora, encerradas. Bom, temos aqui um tema bastante interessante de conversa. Já sabe que pode participar através do 296 20 27 67. Está aí uma questão a que pode responder e pode, efetivamente, entrar aqui na conversa que estou a ter com o meu convidado, Luís Ferreira. Bom, Luís, de repente, com esta pandemia que estamos a viver, o teletrabalho aparece como uma solução para muitas empresas, para a função pública e para, enfim, multinacionais que ao longo do mundo, que se correspondem com os Açores. Como é que o Luís viu este boom assim repentino, para além de ser uma solução e não haver outro remédio, como é que viu? Acha que isto deu certo, vai dar certo, está a resultar, não está a resultar? Qual é a sua opinião? Sim, dentro da minha área de trabalho, encaro esta situação com naturalidade. Normal. Sim, como referi algo que fazíamos. Claro que agora fazemos numa extensão muito maior. Portanto, como referi, nós trabalhamos sempre à distância em relação, portanto, a Lisboa e a clientes que temos no resto do mundo, mas trabalhávamos juntos regularmente dentro do nosso escritório, não é? Nas nossas instalações. Agora, pronto, temos esta questão do teletrabalho, estes meios, estes mecanismos de comunicação, uma comunicação mais objetiva, um planeamento com mais afinco, que acabam também por ter uma extensão maior porque, pronto, agora estamos mais separados, digamos assim. Então, essas situações têm que ser também tidas em conta. As pessoas tinham um pouco a noção do que era o teletrabalho. Eu acredito que, dentro da minha área, sim. Fora da minha área, penso que o teletrabalho, após esta situação, acho que vai ser encarado de maneira diferente. Acredito que é muito possível que possa haver uma maior adesão, mas também acredito que essa adesão só é
se ela vai ser conseguida, se houver realmente aqui uma aposta na transformação digital. Há um grande caminho a percorrer até Sim, lá. ainda há um grande caminho a percorrer, estamos no bom caminho, ainda há um grande caminho a percorrer, mas acredito que sim, porque realmente a transformação digital acaba também aqui por municiar as pessoas, não é, com ferramentas para que elas possam realizar as suas tarefas no dia-a-dia de forma relativamente normal, face a ir a um balcão, a uma instituição. Mas lá está, para tal tem que haver esse investimento, tem que haver estas soluções, estes bloqueios, para que então as pessoas estejam municiadas dessas ferramentas. E, portanto, esse caminho de que falávamos é um caminho que vai ter que ser feito. O futuro vai passar muito por aí, ou acha que não? Sim, eu acho que sim. Eu acredito que este tempo que vivemos já nos está a permitir tirar muitas conclusões. E este tempo pode ser uma rampa para nós chegarmos? Sim, acredito que sim. Penso que em alturas de maior dificuldade também são alturas propícias realmente aqui a tirarmos algumas conclusões e a pensar diferente e a agir diferente. E acredito aqui que realmente a grande mudança em termos da transformação digital é mesmo esta, que a transformação digital não é opcional. É algo necessário, é algo que ajuda as pessoas. E é algo que também, de certa forma, nos permite manter esta normalidade das nossas vidas em situações como esta. O teletrabalho pressupõe que um determinado funcionário de determinada empresa que está em teletrabalho tenha correspondência com a empresa, com os líderes da empresa e que haja também aqui comunicação, não só, de facto, o uso da plataforma digital. Se bem que pela plataforma digital também se possa comunicar. Não é? Bom, acha que o teletrabalho tem condições para manter a confiança, como num emprego tradicional, entre chefes e funcionários, da mesma forma, mesmo que a distância seja grande? Há aqui, de facto, a possibilidade de haver a celo de confiança e ele não ser quebrado? Sim, eu acredito que sim. Portanto, acaba por ser. Aqui a questão do teletrabalho também acaba por estar muito associada a esta disciplina, não é? Daquilo que nós fazemos e ao rigor com que nós fazemos as coisas, as nossas tarefas. E acredito que sim, essa confiança acaba por se manter. Nós também temos maneira de controlar e de fazer a gestão do nosso trabalho, temos ferramentas para fazer essa gestão do nosso trabalho e também percebemos quando há algo que não está a correr tão bem e então tentamos sempre agir sobre esta situação. E, portanto, é como digo, municiado destas ferramentas, portanto, que nas diferentes vertentes vão nos ajudando aqui a ter ou a executar este trabalho com sucesso, acredito que não há motivos para ter esta perda de confiança por parte da gestão. Portanto, é preciso haver também formação, certo? Sim, exatamente. Esta Uma formação... empresa que queira optar pelo teletrabalho ou que se aventure, de facto, nesta caminhada, tem que dar formação, tem que ter formação, a diversos níveis, certo? Sim, exatamente. Eu acredito que, sobretudo aqui, o essencial são os chamados soft skills, portanto, aquelas habilidades que as pessoas têm, como comunicação, não habilidades diretamente relacionadas com o trabalho em si. Acredito que são muito fundamentais nesta fase, porque é muito importante que realmente consigamos comunicar, consigamos saber como e quando comunicar. É necessário ter esta capacidade também de planeamento do nosso trabalho, a gestão do nosso esforço também é importante. E acredito que, portanto, tendo uma empresa a preocupação também de transferir estes valores, não é, para os seus talentos, os seus colaboradores, acredito que é meio caminho andado para se fazer o que é preciso. Que formas é que assume o teletrabalho? Que formas é que assume? Bom, o teletrabalho eu penso que assume à primeira vista e quanto à frequência do mesmo, acredito que acaba aqui por assumir uma componente bastante interessante, porque permite haver realmente esta flexibilização. Permite ser algo que pode perfeitamente ser conjugado com o trabalho presencial. Lá está, aquilo que dizia no início da nossa conversa, não tem que ser algo que todos os dias estamos em teletrabalho. Mas acho bastante interessante porque também permite aqui um pouco nós termos uma flexibilidade no espaço onde trabalhamos, na forma como trabalhamos. Eu mesmo já usufrui bastante desse teletrabalho. Tive a oportunidade de poder trabalhar enquanto viajava pela Europa. E lá está, são oportunidades que acontecem, o trabalho fica feito, as pessoas são felizes e no fundo acho que também acaba por ser aqui um pouco manter este triângulo de felicidade entre os colaboradores, como consequência a empresa e os nossos clientes. Havendo o trabalho feito, havendo essa flexibilidade, as pessoas são felizes. Lembro-me de ter visto aqui, no início destas medidas de contenção da pandemia, uma promoção em que uma senhora aparecia na televisão a promover o teletrabalho. De pantufas, de roupão, com uma chávena de chá quente, enfim, a lareira acesa ao lado. O teletrabalho é tão bom, de ir ao teletrabalho, está previsto na legislação. Essa imagem é a imagem correta do teletrabalho.
essa imagem que foi passada aos portugueses dessa forma é a imagem correta do teletrabalho? Não, eu não acredito, sinceramente. Eu penso que para aderir ao teletrabalho, em primeiro lugar, é necessário perceber se o setor de atividade assim o permite ou se estas atividades presenciais são mesmo necessárias. Em segundo lugar, e se há essa flexibilização, também é necessário perceber aqui se existem as ferramentas no contexto de trabalho necessárias para o fazer. Se as pessoas têm essa formação ou têm alguns conceitos necessários também para aplicar esse regime de teletrabalho. Portanto, penso que não é algo que seja uma transição fácil. Apesar de, portanto, no meu contexto de trabalho, e lá está a dar a natureza dos nossos projetos internacionais, ter sido algo facilitado, porque é algo que já fazemos, faz parte do nosso ADN, mas acredito e reconheço que para outras empresas poderá não ser assim tão fácil. E não é algo que seja de imediato. Portanto, esta imagem é uma imagem errada. A imagem que descrevi é uma imagem perfeitamente errada. Sim, eu acredito que o teletrabalho ainda temos como referimos, ainda temos aqui algum tempo para chegar realmente, na minha opinião, a um ponto ótimo em que existem condições para o fazer, portanto, num âmbito mais alargado. Portanto, acredito que, dada ainda haver muito trabalho para fazer, acho que este conceito imediatista de, portanto, um dia depois estamos a trabalhar em teletrabalho, para quem nunca o fez, poderá ser difícil. Portanto, eu não sei se viu, passámos os olhos pela imprensa nacional de forma a perceber qual era a marcha do teletrabalho, muito nesta situação de pandemia. Os dados são elucidativos. Há aqui um potencial baixo, diz esse estudo, potencial baixo para o teletrabalho em Portugal, apenas 9%. Enfim, os trabalhadores têm, de facto, alguma apetência pelo teletrabalho, o resto não. Isto é bem elucidativo daquilo que me dizia no início, de que há muito caminho para fazer, não é? Sim, exatamente, acredito que sim. Claro que são paradigmas que eventualmente serão mudados, mas ainda há um grande caminho a percorrer. Portanto, esta questão, enquadrada no âmbito, enfim, desta pandemia, levou para casa milhares de pessoas em Portugal. Também nas regiões autónomas, pessoas que estão a trabalhar a partir de casa. Que privacidade é que poderão, de facto, ter estas pessoas, os seus equipamentos, as suas empresas, quando isto foi assim, de repente, e de empurrão, e toma lá, vamos lá, não é? O Luís acha que estamos aqui perante uma situação que pode ter os efeitos que o Governo quer, por um lado, que é não parar as atividades e pôr as pessoas a trabalhar, mas, por outro, descobrir a retaguarda? Bom, eu acho que há aqui dois fatores a considerar. Em primeiro lugar, temos aqui o fator da segurança dos dados com os quais nós trabalhamos. Dados esses que podem ser partilhados entre os diferentes membros da equipa, entre nós e os nossos clientes. E acredito que aqui, em primeiro lugar, é necessário haver essa preocupação, realmente, por haver um mecanismo, um canal de transmissão segura desses dados. Por outro lado, também há um fator a considerar, que é o fator das nossas comunicações. Portanto, nós por vezes utilizamos plataformas que poderão ser mais ou menos seguras em relação a isso, se bem que sabemos que existem sempre aqui e ali alguns problemas a nível de segurança, mas o que se recomenda neste caso é, portanto, ter os comportamentos que permitam que as pessoas também se salvaguardem. Portanto, tentar não mostrar, não é, o que temos no nosso background, familiares. Portanto, estas pequenas questões, exatamente, portanto, podem ser contornadas. E aqui também acabamos por cair um pouco neste sentido de formação. As pessoas perceberem que uma ligação virtual não é a mesma coisa que uma comunicação presencial. E há uma série de cuidados a ter. Por exemplo, uma interação. Não é? Mas há teletrabalho que prescinde da imagem. É apenas sim, também é possível. Teclado, não é? Sim, também é possível. Nós aqui seguimos sempre, portanto, o conceito de tentar manter a componente humana, portanto, ao de cima, ainda assim. Porque, claro que nós poderíamos também sempre fazer estas comunicações sem recurso às nossas câmaras, mas também penso que é uma iniciativa bastante interessante. Portanto, todos tendo cuidado e atenção a estas situações, sempre que fazemos uma comunicação, portanto, temos o cuidado de ligar as câmaras, de nos ver, porque acaba também por ser aqui um pouco, e nesta fase em que estamos em teletrabalho, portanto, e que não é algo não constante, também é interessante termos esta componente humana. E acho que é bom podermos ver-nos, poder ver a pessoa que está do outro lado, ainda que não fisicamente, mas ver a pessoa, ter esse contacto é bom. A cibersegurança, de que falámos há pouco, é uma questão fundamental. Recordo-me de uma notícia de ontem, ou de ontem, mas acho que de ontem, que falava num ciberataque
à EDP, que é uma das grandes multinacionais, não é? E de repente a EDP ficou sem poder trabalhar. Como é que se pode precaver isto? Corremos esse risco, de facto, em teletrabalho, ou não é por causa do teletrabalho que isto acontece? Eu acredito que estas situações podem acontecer independentemente do teletrabalho. Mas o teletrabalho acaba aqui por poder, de certa forma, expor um bocadinho algumas fragilidades que possam existir. Nesse sentido, acredito que aqui também acabará por ser um pouco aprender com os erros e tentar, sobretudo, fazer pelo melhor, no sentido de tentar evitar ao máximo estas situações. Claro que eu não estou por dentro dos detalhes, digamos assim, do que aconteceu no ataque à EDP, mas percebo que, como temos um caminho ainda bastante grande a seguir, também é natural que erros sejam cometidos e também daí se tirem lições. Até porque, afinal, este momento que vivemos é algo que não é comum. Foi algo que não experienciámos até então e, portanto, acredito que acaba por ser algo natural, apesar de ser bastante inconveniente, claro. Muito bem. Luís Ferreira, o funcionário em teletrabalho rende mais do que estar em presença física ou não? Depende. Eu acredito que cada pessoa é Tenho uma pessoa. ouvido algumas considerações favoráveis ao teletrabalho, dizendo que os funcionários rendem mais em teletrabalho do que em presença física. Sim, acaba por depender um pouco aqui de pessoa para pessoa, sinceramente. Portanto, eu acredito que há coisas boas. Nem que seja, portanto, há pessoas que gostam de mudar de ares, de vez em quando. E então, portanto, não estar no escritório os 5, 6, 7 dias por semana e, portanto, poder sair um pouco, ainda que continuando a trabalhar. Há pessoas que preferem estar no escritório porque dão realmente aqui muita importância a esta componente humana, que também é sustentada, porque existem alguns problemas que são muito mais facilmente resolvidos quando há esta presença física das pessoas. Portanto, aqui acabo por dizer que depende mesmo das pessoas. Depende delas. Sim. E as pessoas têm que ser, para além de treinadas, preparadas e mentalizadas para aquilo que vão fazer, não é? Eu falo num funcionário público, por exemplo, durante a pandemia não é possível ir ao banco, às finanças, à repartição de finanças, aqui ou ali, ao tribunal, tratar de algumas questões, mas abrem-se vias em que isso pode ser tratado eletronicamente. Não é? O funcionário de lá consegue fazer o trabalho da mesma forma que se eu estivesse encostado ao balcão. Exatamente. E, no fundo, é isso que se pretende, não é? Sim, exatamente. É isso que se pretende quando falava aqui nesta aposta na transformação digital. Portanto, se houver este cuidado com as plataformas que as pessoas possuem nos seus telemóveis, nos seus computadores, nos seus tablets, se houver esse cuidado para perceber quais são as operações a realizar e que elas são executadas de maneira eficiente e, portanto, que a diferença entre a execução dessas tarefas num dispositivo eletrónico e num balcão não é assim tão diferente em termos do sucesso das atividades que as pessoas querem fazer. Acredito que, havendo esse cuidado, poderá ser bastante positivo e, nesse sentido, essa diferença ser atenuada. Há um perfil de um funcionário a quem seja dada uma missão por teletrabalho. Há um perfil de um funcionário. Há um perfil definido, ou seja, a pessoa tem filhos, está em casa, tem que cuidar dos filhos, os filhos podem ser uma distração, pode ter 2 ou 3 filhos. Há algum perfil que faça com que o funcionário seja, de facto, alocado ao teletrabalho? Não, eu não acredito. Realmente não acredito, porque nós somos todas pessoas e as pessoas têm as suas especificidades. Acredito e com a experiência prática de tal, conheço pessoas que têm filhos, que trabalham bastante bem à distância. Conheço pessoas que não os têm, trabalham igualmente bastante bem. E também no sentido oposto. Eu acho que aqui é uma situação em que não podemos generalizar, porque lá está, estamos a falar de pessoas e cada indivíduo é cada indivíduo. Penso que a generalização aqui não entra, portanto, tão bem, portanto, acho que não é algo que se possa fazer assim. Mas também mandar toda a gente para casa, como foi agora no âmbito desta pandemia, toda a gente que possa fazer teletrabalho também é um bocado arriscado, não é? Sim, completamente. Mas se bem que seja uma solução de recurso, sabemos isso. Sim, exatamente. Portanto, isto são tempos que não foram vividos. Isto é uma situação de recurso e é como digo, o teletrabalho, e eu sou apologista do teletrabalho parcial. Dar flexibilidade às pessoas que precisam, mas haver também sempre aqueles dias em que há esta presença. Porque há sempre esta componente humana. Há coisas que se desenvolvem de melhor maneira. Portanto, não sou aqui uma pessoa também apologista de teletrabalho a 100%.
Claro que nesta situação somos forçados a tal e temos que nos adaptar e é isso que estamos a fazer. Claro. Recordo que estou à conversa com o Luís Ferreira, estamos hoje a falar de teletrabalho. O Luís Ferreira é coordenador de uma empresa chamada Brink, no âmbito do programa Terceira Tech Island. Essa empresa está instalada na Ilha Terceira. O Luís gera pessoas que estão em teletrabalho. Gostaríamos também de ouvir a vossa experiência. Vocês que estão em teletrabalho, em casa, digam-nos lá como é que as coisas estão a decorrer, como é que se estão a adaptar e se acham, sobretudo, que nós temos condições em Portugal para levar o teletrabalho para a frente. Bom, Paulo Medeiros. Boa noite, Paulo Medeiros. Boa noite. Olá, boa Paulo, tarde. Liga de São Miguel. Pode colocar a sua Exatamente, questão. boa tarde. Desde já, parabéns pelo seu programa. A minha questão é muito simples. Eu queria fazer uma pergunta direta ao seu convidado. Algumas coisas eu concordo com ele, outras coisas não. Porquê? Porque, eventualmente, quando há pessoas idosas que não têm acesso à internet, não têm métodos para contactar as finanças, pagar os seus impostos, né? Devidamente. Agora, Sim. Alô? Bom, acho que a chamada caiu. Bom, deu para perceber? Sim, deu para perceber. Se o Pedro, entretanto, estiver a ouvir, ou se o Paulo estiver a ouvir, pode ligar novamente. Sim, relativamente a esta situação, bastante pertinente, eu gostaria de tecer aqui algumas considerações. Que realmente é esta situação que é importante frisar. O teletrabalho não deve ser encarado como algo a 100%, a ser realizado a 100%. Há setores que permitem essa maior flexibilização. E também é natural que não se deve esquecer realmente das pessoas que não têm essa capacidade para interagir com estas plataformas digitais. Daí que eu acredito aqui numa aproximação mista. Acho que estamos muito num extremo ainda, em que o teletrabalho, de certa forma, ainda é visto como algo que poderá fazer perder a confiança dos nossos chefes, algo que poderá ser usado como desculpa para não se exercer esse trabalho. E, portanto, penso que ainda estamos um pouco neste ponto. Acho que temos que, como em tudo, ter aqui um equilíbrio, não esquecendo, claro, que também existem estas pessoas que poderão não ter esse acesso tão facilitado. Muito bem. Sónia Sousa, boa tarde, Liga de São Miguel. Boa tarde, Sónia. Boa tarde. Boa tarde. Pode colocar a sua questão. Eu trabalho numa empresa em que parte dos serviços se mantém aberto ao público por fornecimento de bens de primeira necessidade, sendo que a retaguarda, nomeadamente a gestão de recursos humanos, contabilidade, está em teletrabalho. A nossa maior dificuldade perante-se com uma plataforma que possa ter equivalente vários participantes ao mesmo tempo. Muitas vezes a qualidade da chamada não é a melhor. Por outro lado, com as medidas tomadas tão rapidamente, foi um pouco difícil, e foi a maior dificuldade, de criar formas e julgo que isso ainda não estará completamente ultrapassado, no sentido, por exemplo, de encaminhamento de linhas telefónicas de atendimento para fora da central telefónica da empresa. Sónia, obrigado pelo seu depoimento. Foi um belo testemunho. Vamos voltar ao Paulo Medeiros. Paulo, há pouco a chamada caiu. Agora pode colocar a sua questão na íntegra. mais uma vez. Claro, obrigado, Paulo. Parabéns pelo seu programa. Desde já. A minha questão foi aquela que eu estava a referir. E, eventualmente, também sobre o nome de teletrabalho. Né? Eu concordo plenamente para os jovens. Agora, para os idosos, não. Mas, eventualmente, quando se for implantada uma plataforma rígida, eu concordo plenamente, porque vem com a demonstrar que a tecnologia está avançada. Porque, desde já, também, esta plataforma já existe já há muitos anos, já há vários países que usam. Eu, aos meus filhos, eu aconselho. Mas em várias empresas também no ramo da restauração, não. Restaurante, pizzarias, isso não, por causa que quando eles têm que ter os funcionários têm que estar no terreno. Agora, era bom que houvesse uma plataforma que fizesse com que a gente ajudasse a não criar tanto desemprego. E desde já também há um apelo que eu faço agora.
É porque a gente temos empresas, né? E de facto o subsídio ainda não chegou. E a gente ainda continua a aguentar os nossos funcionários. Espero bem que isso não dura por muitos meses. Senão, estamos a desgraça à porta. Muito obrigado, Olha, Paulo. mais uma vez, parabéns pelo vosso programa. Obrigado, Paulo Medeiros. Bom, duas opiniões aqui bastante pertinentes, não é? Sim, exatamente. Portanto, em relação à primeira questão, portanto, foi como disse, ou como vinha a dizer, não procuramos aqui passar de um extremo ao outro. Eu penso que isso não seria adequado. Portanto, acho que devemos sempre aqui procurar um meio termo. Penso que temos que ter em consideração que existem pessoas com diversos padrões de consumo dessas plataformas e tentar então aqui arranjar esse meio termo. Por outro lado, também é preciso ter esta noção que há setores de atividade que não se conseguem adequar. Que não se coadunam. Exatamente. Portanto, requerem mesmo aqui uma participação presencial. Mas eu penso que ainda existe muito trabalho a ser feito. Claro que seria bastante interessante, eu penso que isto poderá ser a maior parte das opiniões das pessoas em geral. Abre aqui uma janela de oportunidade também para o desenvolvimento de plataformas e sistemas para o teletrabalho. Sim, eu considero que sim. Se bem que já há algumas... Sim, já, mas eu acredito que fomos colocados numa posição em que vamos conseguir perceber realmente que o teletrabalho poderá não ser este bicho-papão que ainda para algumas pessoas era, ok? Por outro lado, também é importante perceber que, como referia, portanto, a segunda telespectadora, que existem ainda alguns constrangimentos, portanto, para se conseguir que este teletrabalho ocorra de forma fluida. Portanto, eu acredito que estas duas questões, portanto, a consciencialização que o teletrabalho é mais execuível do que aquilo que nós estamos agora a praticar e a consciencialização de que existem constrangimentos que têm que ser ultrapassados, acredito que poderão então lançar aqui as sementes para que haja uma maior adesão a este teletrabalho, que volto a reforçar, que é importante reforçar, que é algo que, na minha opinião, não deverá ser a 100%, por forma a também conseguir abranger aqui todas as pessoas nas suas diferentes circunstâncias. Claro, até porque uma das questões é a seguinte: como é que em casa conseguimos separar os momentos de trabalho dos momentos da vida pessoal, da vida particular, da atenção à família, não é? Ou seja, quando é que se desliga? É importante desligar, não é? Quando é que se desliga? Podemos ficar viciados tanto do trabalho que depois do jantar lá vamos trabalhar outra vez e até às 2 da manhã. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Claro que pode acontecer. Por isso falava que é necessária também aqui uma questão de disciplina. Porque, claro que é necessário desligar. O tempo de repouso é bastante importante. Está provado, com estudos e mais estudos, que pessoas com descanso, pessoas que conseguem desligar, têm maior produtividade depois nas horas que estão a trabalhar. E, portanto, aqui acaba por ser realmente uma questão de disciplina, de gestão desse esforço, de gestão dessas cargas. O teletrabalho vem trazer um pouco essa responsabilidade às pessoas, porque, ao fim e ao cabo, se eu estou a trabalhar a partir de minha casa, fica também ao meu critério se tenho essa disciplina de dizer por hoje chega, hora de descansar, amanhã haverá outro dia para trabalhar. Bastante importante. Portanto, tem de facto funcionar em forma. Exatamente. Dar ritmo. Exatamente. Muito bem. A legislação, ou seja, o teletrabalho está bem enquadrado em Portugal? Acha que sim? Quer ao nível da legislação, quer ao nível dos direitos dos trabalhadores, é como outra atividade qualquer, não? Sim, é. No fundo, eu exerço a minha profissão não estando lá fisicamente, mas tendo, de facto, todos os direitos que os trabalhadores que estão em presença física têm. Sim, exatamente. Portanto, esta questão do teletrabalho, portanto, acaba sempre por ser, portanto, a título de uma empresa, acaba sempre por haver um contrato de trabalho. Quando estamos a falar a título individual, poderá sempre haver um contrato de prestação de serviços, mas acaba sempre por haver legislação para tal. Uma pessoa que está em teletrabalho não é uma pessoa que está fora das leis, digamos assim, do trabalho, não é? Muito bem, estou à conversa com o Luís Ferreira. Desafio, mais uma vez, a ligar para o programa, colocar também a sua questão, participar na conversa que estamos aqui a ter sobre teletrabalho, o que acha disto e se está em teletrabalho, dê-nos a sua opinião. Vamos querer saber como é que as coisas estão efetivamente a correr. Bom, uma das grandes experiências que vamos ter também neste cenário de pandemia é a telescola. Sim,
É um tema É teletrabalho, bastante sensível. não é? Sim, pode ser Teletrabalho. encarado como uma forma De professores e alunos, E é alunos teletrabalho. também, exatamente. Ou seja, temos aqui em Portugal uma grande plataforma e, de facto, tem muita gente, a partir de hoje, exatamente, correspondendo ao terceiro período do ano escolar, a usar as plataformas e, mais tarde, a televisão, daqui a uma semana, para aulas que, não sendo presenciais, podem, de facto, ter, e a perguntar-lhe, a mesma eficácia, sim ou não? Eu penso que não, sinceramente. Em primeiro lugar, porque a questão do ensino acaba também por lidar aqui com diferentes faixas etárias. E acaba também por haver aqui, ou por poder haver aqui, um desconhecimento daqueles princípios que falávamos que era necessário haver essa consciencialização. Portanto, acredito que poderão haver mais dificuldades, mas também acredito que compete também aos professores e às pessoas responsáveis e aos pais também por conseguir incutir estes princípios aos filhos para que as coisas possam correr da melhor forma possível. Ainda que, sim, acredito que poderá haver mais dificuldade. Em Portugal há um grande déficit de acesso aos equipamentos. A tecnologia é cara em Portugal. Pois, essa questão irá sempre depender do qual é o nosso ponto de referência, não é? Se falarmos a nível europeu, eu diria que sim, está um pouco acima da média, na minha opinião. Mas lá está, vai sempre depender do ponto de referência, como é óbvio. Portanto, vamos todos ter que fazer aqui um esforço para nos adaptarmos, essencialmente nesta questão da telescola, nos adaptarmos, de facto, a esta nova realidade e fazer com que isto funcione. Lá está, os professores, em teletrabalho, queixam-se muito da falta de formação. Pode ser um handicap forte nos próximos tempos, a falta de formação que os professores tiveram, certo? Sim, pode ser. É um facto. Não quero aqui dourar a pílula, digamos assim. Esta consciencialização de que o teletrabalho tem nuances um pouco diferentes do trabalho presencial é importante. Mas, é como digo, eu penso que também nos pontos mais difíceis também devemos ver oportunidades. E eu penso que aqui realmente está uma oportunidade excelente de adaptação. Penso que nós, portugueses, somos um povo batalhador e que vai ultrapassar isto da melhor maneira possível. E vamos tirar as nossas conclusões e ser melhores ainda daqui para a frente. Para os alunos pode ser também uma experiência motivadora, não é? Sim, acredito que possa ser uma experiência motivadora também, porque acaba por ser algo diferente, acaba por ser algo desafiador. Acredito que haverão alunos que poderão adaptar-se bastante bem. Acredito que haverá outros que poderão não se adaptar tão bem. Mas lá está, entramos aqui naquela questão, cada pessoa é uma pessoa. Vai ser um pouco difícil traçar aqui um registro geral, mas sim, penso que haverá de tudo um pouco. Mas penso que cabe então aqui realmente também, portanto, aos tutores, aos responsáveis, também poder auxiliar nesse passo. Claro. Luís, desculpe voltar à pandemia, mas de facto estamos a viver aqui este cenário que é muito especial, é um cenário específico. De alguma forma, o teletrabalho pode ser algo que desenrascou apenas e que depois as atividades terão de ser retomadas, revistas, ou o que está feito, está feito? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Eu acredito que pode ser, naturalmente. Mas acredito também que, ou acho mais provável que assim não o seja. Porque eu acredito que a questão do teletrabalho, portanto, salvo algumas exceções, poderá ser, até aqui, vista como realmente esta coisa complicada, difícil de acontecer. Acredito que a partir daqui poderá haver esta maior percepção de que não é tão bem assim. Okay? Ainda há estes constrangimentos que os telespectadores também referiam, como é óbvio, mas talvez não tanto quanto se esperava. Acredito que haverá realmente aqui uma massa crítica de pessoas que poderá pensar assim. E acho que isso também poderá ser aqui um pouco um motor de arranque, não é? para haver aqui mais envolvimento neste sentido. Muito bem, vamos de novo atender mais chamadas, pessoas que querem entrar no programa, participar na conversa que estou aqui a ter com o Luís Ferreira. Vamos começar pelo Hélder Medeiros, que liga de São Miguel. Boa tarde, Hélder. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, David. Faça favor. Obrigado. Eu tenho uma dúvida sobre os alunos em casa, que tenho 2 filhos com 10, 13. Também está à frente na tecnologia que eu. Eu que não tenho muita escola, tenho 5 anos de escolaridade. Como é que é possível eu poder ensinar aos meus filhos
for para a escola, como é que eu vou poder ensinar meus filhos? Eu vivo com meus sogros têm mais escolaridade que eu, e minha filha com 3 anos já traz coisas para casa, muito mais complicadas que aquilo que eu dei, que meus sogros dei. Nós já não conseguimos ensinar certas coisas a ela. Como é que eu devo fazer isso? Eu acho que vai fazer muita diferença a muita gente. Claro. Hélder, obrigado pela sua chamada. Vamos tentar responder. Liga também da terceira, Pedro Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. Faz favor. Gostava de saber, a minha dúvida é o seguinte, será que isso de teletrabalho não vai dar muita mão de obra aos professores e aos funcionários, principalmente aos funcionários da escola? Está bem. Pedro, obrigado pela sua pergunta. Obrigado. Bom, 2 questões para uma resposta já. Sim, bom, em relação à primeira questão, pronto, quando referia aqui este acompanhamento por parte dos pais, dos responsáveis pela educação das crianças, eu refiro-me aqui realmente a esta questão, portanto, de estar atento, encarar esta nova situação como algo sério. Afinal, o ensino acaba por ser importante Claro, na vida tem que haver destas uma crianças. educação, não é? Exatamente. Também acaba por ser natural que existam pessoas que não estão, digamos assim, tão aptas ou tão à vontade para lidar com estas tecnologias. Mas também acredito que, lá está, aqui também sai um pouco da minha área de domínio, mas se não existe alguma plataforma onde se explique aos alunos quais são os requisitos necessários para poderem estabelecer essa comunicação, para ter essas aulas, deverá haver, ou deveria haver, certamente. Quando falo aqui neste aspecto dos pais, é realmente nesta questão de garantir que o ambiente para o ensino se mantém em casa tal como se mantivesse, ou tal como se eles estivessem numa escola presencialmente. Os pais também têm que ter mais confiança nos filhos, não é? Porque Também. alguns deles, em determinadas idades, já estão bastante avançados no domínio das tecnologias. Sim. Se calhar mais que os pais pensam, não é? Sim, é verdade. Também ajuda. Sim, acho que aqui acaba por ser um pouco um desafio. Repare, não há solução, não há algo que se possa dizer que esta é a solução para os problemas que nós temos. Isto acaba por ser aqui um pouco ver o desafio, perceber, aprender com ele e tentar andar para a frente. É uma situação que não foi vivida, como já referi. Portanto, não temos aqui uma base de comparação para dizer algo como no passado fizemos assim, não resultou, vamos fazer diferente. Nós estamos a fazer história hoje. Estamos a viver um momento que não vivemos. Esse momento traz desafios. Vamos tentar perceber como podemos tornar esses desafios em oportunidades. E como potenciar, de facto, todas as ferramentas que temos agora. Exatamente. Exatamente. Muito bem. A questão do Pedro Lima também é uma questão pertinente. Esta ideia de que o teletrabalho, enfim, liquida ou elimina a mão de obra. É verdade? Poderá ser. Esta questão realmente aqui da escola, dos auxiliares de educação, é bastante pertinente. Mas a questão é realmente, neste caso em concreto, na educação, será que seria um setor de atividade no qual o teletrabalho deve ser usado como algo adquirido ou apenas em situação de recurso? Também é algo que temos aqui que analisar. Dá muito que pensar. Dá muito que pensar. E, portanto, sem analisarmos esta situação... O ensino nunca negou a virtude do teletrabalho e do ensino à distância, não é? Sim. Nunca negou e tem sempre produzido teses no sentido do aproveitamento ainda maior do ensino à distância, não é? Sim, exatamente. Portanto, acabamos aqui por cair um pouco nesta situação. Há muitas perguntas que têm que ser respondidas até realmente se chegar a um ponto em que percebemos que esta atividade consegue viver bem com o teletrabalho, seja em regime parcial, seja em regime total. E, portanto, até lá, nós podemos sempre conjecturar um pouco. Mas penso que sem estas respostas existirem, não há uma solução, portanto, a ser encontrada. Luís, que tipo de público é que tem apetência pelo teletrabalho? Há pessoas que se voluntariam para isso ou são as empresas que definem um teletrabalho, uma forma de teletrabalho e os funcionários que vão para essa função? Há aqui um público-alvo do teletrabalho? Um público-alvo, eu não diria. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha essa flexibilidade do seu setor de atividade e que tenha realmente esta capacidade de usar as ferramentas em seu proveito para tal, consegue fazê-lo. Por outro lado, temos aqui a questão das empresas. Existem algumas empresas que realmente requerem essa vertente de teletrabalho, sobretudo porque aqui e na área das tecnologias de informação, nomeadamente a programação,
existe ainda um grande déficit de profissionais. E então, nesse sentido, muitas vezes opta-se por ter estas pessoas a trabalhar noutros países, nos seus países de origem, mas a trabalhar para empresas aqui em Portugal. Por outro lado, temos também aqui a situação das pessoas, dos portugueses, que trabalham em empresas em Portugal e que há empresas que permitem essa flexibilização da pessoa poder, 2 dias por semana, poder trabalhar, não a partir do escritório. Também há empresas nos Açores e em Portugal a trabalhar para empresas estrangeiras, não é? Com clientes do estrangeiro. Exatamente, como é o caso da Bring. E, portanto, é isto que acontece. Portanto, nós temos os nossos clientes, portanto, em outros países, e, portanto, estamos sempre com esta coordenação entre Lisboa, Terceira, e os outros países para os quais os nossos clientes estão. Muito bem. Mais uma chamada. Ricardo Sousa, Liga de São Miguel. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Olha, muitos parabéns pelo seu programa. Obrigado, Ricardo. Está quase a ter ouvido falar aí este senhor por causa do teletrabalho. Eu acho muito bem que o teletrabalho seja uma solução provisória, não afetiva. Ensinar a crianças pelo computador através de casa, isso é mais uma carga de trabalho aos pais. Este senhor que está aí a falar, eu posso dizer, a minha idade tem 50 anos, eu já trabalhei em muitas áreas, e se eu quero trabalhar, você se quiser, arranja uma firma, e se quiser ficar preso sem saber, põe as pessoas a trabalhar e não os vai a ver. Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde. Eu preciso de uma informação melhor que não está a ver 10 coisas, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. Não estará, obviamente, de acordo com esta opinião, não é? Bom, cada pessoa tem direito à sua opinião, mas permita-me discordar. Eu volto a referir, sou obrigado a voltar a referir que não há uma solução exata que vai resolver todos os problemas. Claro que a questão do teletrabalho é bastante complicada. A transição não pode ser feita de um dia para o outro. É natural que pessoas que trabalharam 40, 50, 60 anos, portanto, num regime presencial, face a esta situação, vão estranhar. É perfeitamente natural. Mas também é natural que as pessoas que não têm essa quantidade de experiência neste regime de trabalho presencial possam adaptar-se mais facilmente. Por isso é que eu refiro e volto a frisar o teletrabalho. Neste momento está a ser amplamente mais usado porque vivemos esta fase da pandemia e as pessoas têm que estar em segurança nas suas casas. Claro. Este teletrabalho vai permitir com que nós tiremos aqui algumas conclusões. E essas conclusões... Vai ser importante analisar no final os dados, não é? Sim, exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. E acho que nós podemos evoluir aqui um pouco nessa questão dos setores de atividade que podem propiciar a execução do teletrabalho. Mas eu nunca referi e nem sou de acordo que todos os setores de atividade tenham que o fazer. Nem que todos os setores de atividade são ou têm condições para o fazer. Okay? Por isso eu acho que aqui é um pouco movermos-nos para uma situação de mais equilíbrio. Permitindo o assim... teletrabalho é uma questão inevitável para o futuro, não é? Sim, eu acredito que sim. Penso que o teletrabalho acaba por flexibilizar aqui também um pouco, portanto, o dia-a-dia dos profissionais. E acho que isso também é bastante importante para que as pessoas possam, portanto, quebrar um pouco as suas rotinas, se assim o desejam, se assim também necessitam e se sentem melhor com isso. Por que não? Luís, há países exemplares no teletrabalho. Posso afirmar isto? Há países exemplares no teletrabalho. Eu não gostaria de dizer que há países exemplares. Penso que há situações... Há bons exemplos? Sim, há bons exemplos. Eu gosto mais de pensar que há situações que propiciam a que estas situações aconteçam. E essas situações acabam também por ser aqui um pouco fruto de algumas nuances de negócio que possam acontecer. Não necessariamente dizer que um país aposta mais no teletrabalho que outro. Acho que depende aqui um pouco também da cultura de trabalho existente. Então podemos falar de empresas? Há empresas um pouco por todo o mundo que pensam mais nisso do que outras? Sim, tenho a ideia que sim. Portanto, há sempre empresas mais tradicionalistas em que têm, portanto, esta questão de se fazer o trabalho presencial a 100%. Há empresas no outro extremo,
fruto das nuances, digamos assim, do negócio em que elas operam, que têm as pessoas a trabalhar 100% remotamente, e há empresas flexíveis, como, por exemplo, o caso da empresa onde eu trabalho, o caso da Bring, em que, portanto, eu posso estar no escritório 3 dias, posso estar um dia ou 2 dias a trabalhar a partir de casa, a partir de outro lado qualquer. Portanto, e a questão aqui, eu vejo o teletrabalho como esta flexibilidade. Se há oportunidade de haver esta flexibilização, se o trabalho é entregue nas mesmas condições que é entregue presencialmente, por que não haver esta aproximação mista, em que nós temos a flexibilidade de desenvolver o nosso trabalho onde quisermos, mas também temos aquela componente de interação humana entre os diferentes elementos da nossa empresa quando estamos nas nossas instalações. Eu, funcionário, posso trabalhar para uma empresa em qualquer parte do mundo, através do teletrabalho, Sim, certo? sim. E eu, empresário, posso contratar um funcionário em qualquer parte do mundo, não é? Sim, Desde que se adeque, de facto, sim, desde que ao se desenvolvimento do trabalho pretendido, não é? Exatamente, e ao contexto legal onde as duas partes estão inseridas, não é? A nível da União Europeia existem sempre mais facilidades, como é natural. Ok, muito bem. Falámos de teletrabalho, foi o nosso tema de hoje. Estive à conversa com Luís Ferreira, trabalha na Bring, uma empresa que tem gente em teletrabalho. O Luís é um dos responsáveis, enfim, por essa área. Gostávamos muito de estar consigo, foi um tema muito interessante, ficámos a saber o que pensam os açorianos sobre o teletrabalho. Quero agradecer ao Luís e assim que esteve desse lado, o programa volta amanhã com um novo tema. Até amanhã.